Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre Valentino Rossi, né? O multicampeão, 7 vezes campeão da MotoGP, anunciou hoje que não vai continuar na categoria ano que vem. Ele vai se aposentar ao fim dessa temporada. Já era um anúncio esperado, visto o desempenho para, assim, não tem como não dizer, sofrível que ele estava tendo esse ano. Chega quando o melhor resultado é 11º, 14º, era muito pouco para um cara que ficou acostumado a vencer tantas vezes na MotoGP. E assim, né, vendo ele ser derrotado pelo Franco Morbidelli, que é um excelente piloto, mas com a moto de 2019, era um sinal muito grande que o Valentino Rossi já estava fazendo meio hora extra. Chegamos ao ponto que a presença de um dos maiores motociclistas de todos os tempos, o Valentino Rossi, não estava fazendo tanta diferença assim na MotoGP. Isso é um pouco chocante, né? Ele que é o segundo maior campeão da história da MotoGP, só está atrás do Giacomo Agostini com 8 títulos, né? Ele tá ao lado de lendas como Giacomo Agostini, Jan Surtees, Michael Durham, o Mark Marques também é uma das lendas gigantescas da MotoGP. Então assim, tá ao lado de um panteão inacreditável, né? E assim, para não ficar só falando do desempenho fraco do Rossi esse ano, esse é um vídeo aqui um pouco dedicado à grande carreira dele, né? O Valentino Rossi tem uma carreira incrível e tá na MotoGP desde 2000, né? Então assim, é muito tempo, né? Desde 2000 o Valentino Rossi está correndo na MotoGP e fazer um vídeo aqui um pouco mais sobre a carreira dele, né? Ele que estreou na moto. Vamos falar mais sobre a MotoGP, que eu tenho mais noção sobre isso, não sobre as categorias de base, mas ele foi campeão nelas também. Ele estreou em 2000 e já no primeiro ano de carreira ele foi vice-campeão da MotoGP. Já mostrou que era um motociclista muito especial. Ele perdeu aquele título para a Suzuki do Kenny Rogers Jr., né? Vai lembrar que Kenny Rogers Jr. é um cara que falsificou a identidade para falar que tinha 15 anos de idade para tirar a carteira especial de moto. Ele tinha 14, né? Então só virou piloto porque falsificou a identidade. É uma história interessante, mas isso é tempo para outros vídeos se vocês quiserem. Aí o Rossi, no ano seguinte, ele foi campeão, né? E assim, de uma maneira assim realmente impressionante, já mostrava que seria um dos gigantes. E não só foi campeão naquele ano, como nos 4 seguintes. O Rossi foi campeão 5 anos seguidos, né? É um recorde que, se não me engano, só é batido pelo Giacomo Agostini, que ganhou 6 títulos seguidos. Até hoje que é o grande recorde da MotoGP. Então, assim, era algo assim inacreditável que o Rossi tinha conseguido. Em uma das temporadas ele ganhou 8 das primeiras 9 corridas, né? Ele alcançou um nível de dominância na MotoGP que era impressionante, né? Ele ganhou 5 títulos seguidos e já se colocou entre os maiores pilotos da história nas suas 6 primeiras temporadas. Algo que lembra um certo motociclista que está andando aí atualmente, né? O Mark Marques. Só que o Marques foi campeão na temporada de estreia, o que é ainda mais inacreditável. Mas o fato é que o Rossi fez história de uma maneira incrível. Aí que chegou o momento da carreira dele, né? Que ele era absoluto e passou a não ser tão mais absoluto com a crescente de alguns rivais. Quando ele perdeu o primeiro título dele para daquela sequência foi para o Nick Hayden, né, o Kentucky Kid, que infelizmente nos deixou um tempinho atrás aí, acho que uns 2 anos, num acidente, né, que ele foi atropelado quando estava andando de bicicleta, né, ele ganhou um título e depois veio um australiano, que para mim se aposentou cedo pra caramba, porque pilotava uma barbaridade, que era o Kaiser Stoner, né, e o Stoner, ele ganhou o Mundial com a Ducati, e o Rossi começou a ter rivais pela primeira vez. Aí ele deu uma reagida, né, em 2008 e 2009, foi campeão, mas nesses 2 anos surgiu um piloto que talvez seria o grande problema para a carreira do Rossi e que também muito culpa dele também, né? Que foi um espanhol chamado Jorge Lorenzo, né? Jorge Lorenzo, acho que todo mundo deve conhecer, né? Se errou a carreira de uma maneira muito abaixo também, mas foi um grande motociclista, assim, e no início da carreira, no auge dele, era um dos melhores pilotos da história, né? O Jorge Lorenzo era incrível e assim, ele já começou a dar trabalho para o Valentino Rossi dentro da mesma equipe, porque assim, antes quem ganhava do Valentino Rossi era de outra equipe. O Nick Hayden era da Honda, o Kaiser Stoner era da Ducati. Então, assim, o Valentino Rossi era absoluto dentro da Yamaha. Então, assim, basicamente ninguém ameaçava. E o Valentino Rossi foi o primeiro cara a peitar o cara que era considerado o melhor da história dentro da própria equipe. E em 2010, o Valentino Rossi levou uma surra do Jorge Lourenço. Jorge Lourenço dominou o campeonato do início ao fim. Ele ganhou, ele botou mais de 100 pontos na cabeça do Valentino Rossi. Isso deixou o Rossi assim, muito para baixo. E o Rossi ele aceitou uma proposta da Ducati naquela temporada. Ele abriu mão de ficar na melhor equipe do grid para ir para uma equipe que era de médio pelotão, entende? Muito por causa do dinheiro
dinheiro que foi oferecido. Acho que aí o Rossi tomou a segunda pior decisão da carreira dele. A primeira, assim, o ponto baixo da carreira dele foi em 2015, mas o fato de, assim, por causa de um momento, a temporada dele até foi ótima lá, mas o fato é que ele foi pra Ducati, e a Ducati na época não tinha o motorzinho adulterado de hoje, né? Porque só pode ser adulterado aquele motor, né? E a questão é que a Ducati encarou 2 temporadas muito fracas, longe daquela época do Casey Stoner, quando a moto tava voando, né? O Stoner também é um piloto muito fora de série. E a questão é que o Rossi ficou andando no meio do pelotão ali, muito pouca ação, e viu o Stoner ser campeão mais uma vez, o Lorenzo ser campeão de novo, para no final, depois de 2 anos melancólicos na Ducati, voltar com um salário muito reduzido e o rabo entre as pernas para a Yamaha, entende? Foi um negócio muito ruim para o Valentino Rossi ter saído da Yamaha daquela maneira. Ele devia ter peitado, ele devia ter aceitado o desafio, entendido que tinha um piloto lá que tinha qualidade para batê-lo. Quando ele volta para a Yamaha, se não me engano, em 2013, né? 2013, 11, 12 foi na Ducati, ele não volta tão bem, né? Em 2013 ele acabou perdendo para o Jorge Lorenzo, não brigou pelo título como seu companheiro, o título ficou entre 3 pilotos, o Dani Pedrosa, o Jorge Lorenzo e o Mark Marques. Aí surgia a nova estrela da MotoGP, que era o Mark Marques. Ele não foi tão bem. No segundo ano ele já mostrou sinais de vida, derrotou o Jorge Lorenzo dentro da própria equipe, mostrou que ainda era um super piloto que poderia derrotar o espanhol que tinha tanto encantado da MotoGP. Aí veio a temporada que era a grande chance do Valentino Rossi conquistar o 8º título dele na MotoGP, que foi 2015, porque o Mark Marques entrou no modo Neymar, de ficar caindo, né, bastante, né, a Honda teve o Dani Pedrosa machucado por 3 corridas, então basicamente o caminho ficou aberto para a Yamaha, então estava entre Lorenzo e Rossi. O Rossi liderou boa parte da temporada. Nas 2 corridas finais ele liderava, mas liderava o campeonato, mas chegou na Malásia, penúltima corrida, o Pedrosa estava liderando, o Lorenzo estava em segundo e ele estava brigando no terceiro lugar com o Mark Marques. E temendo o Lorenzo aproximando no campeonato, visto que o Lorenzo estava próximo, poderia tirar o título dele, a briga com o Mark Marques começou a se tornar mais ferrenha, ele começou a ficar irritado, até um ponto na penúltima curva em que ele deliberadamente chuta o Mark Marques e derruba ele da moto, né? Uma cena triste para um cara do tamanho do Valentino Rossi, né? Reduziu muito ele, aquele tipo de incidente, porque foi muito até a altura do que foi o Prost jogando o carro para cima do Senna e vice-versa, né? O Senna jogando para cima do Prost, o Schumacher jogando o carro para cima do Villeneuve, né? Aquilo ali foi um negócio, foi a mancha da carreira do Valentino Rossi, não tinha necessidade. E no final das contas nem adiantou, foi igual o Schumacher em 97, tentou tirar o Villeneuve da corrida, mas quem saiu da corrida foi ele, entende? Enquanto o Valentino Rossi fez aquilo, derrubou o Max, ficou em terceiro, não conseguiu alcançar o Lorenzo e teve que largar na última posição em Valência, fez uma excelente corrida de recuperação, chegou na 4ª posição, mas o Lorenzo ganhou e saiu com um tricampeonato. Então, o Rossi fez uma coisa desnecessária. Ali ele continuou na Yamaha, fez mais uma, foi vice-campeão de novo, mas dessa vez tentou fazer frente ao Max, mas o Max chegou no final da temporada e atropelou o campeonato. E dali para frente começou um domínio incrível de Mark Marques pela frente. Foi tetracampeão em sequência, não dando chance a ninguém. E o Dovizioso na Ducati começou a ser o piloto que fazia mais frente ao Mark Marques e não propriamente o Valentino Rossi, né? O Rossi começou a sofrer mais com a idade, a gente já viu que ele não conseguia mais vencer com tanta regularidade, as vitórias ficaram cada vez mais incomuns, os pódios ficaram menos constantes. Em 2017, se não me engano, na Holanda ele teve sua última vitória. Em 2018 foi a última vez que ele, mesmo sem vencer, esteve entre os 3 primeiros colocados de um título. Em 2019 ele só teve um pódio. Em 2020 acho que foi 2019 um erro aqui, mas o fato é que ele começou a cair tanto de desempenho. Acho que o último pódio foi ano passado, 2020, que ele estava levando muita surra dos companheiros de equipe. Estava muito nítido que o Valentino Rossi já não era mais o mesmo, já não era mais o mesmo gênio que encantou tanto as pistas da MotoGP. E agora, esse ano, né, pilotando agora pela equipe secundária da Yamaha, a Yamaha resolveu trocá-lo pelo Fábio Quartararo, que já era uma opção óbvia, visto a estrela que o Quartararo era na moto secundária. E tá dando certo, né? O Quartararo tá sendo campeão, né? Então, assim, o Valentino Rossi tá no nível, assim, tá dando tristeza, porque um cara que você viu acostumado a vencer lá na frente, encantando tanto nas pistas, fazendo tantos espetáculos lá atrás, brigando com motos, assim, secundárias, Aprilhas, a vida, é muito triste. Ainda tem uma moto boa, ele tá com a melhor moto do ano, né? A Yamaha esse ano é a melhor moto, então é muito triste ver o Valentino Rossi nesse estágio da carreira. E ele devia ter aposentado no auge. Eu acho que o Schumacher ele tomou um erro quando ele voltou
voltou, até porque ele tinha ficado 3 anos parado, se cuidou mal, machucou bastante. Quando voltou não era mais o mesmo. Apesar de não ter sido assim, eu acho que comparado o fim do Schumacher com o Rossi é até um pouco errado, porque o Schumacher até conseguiu fazer mais coisas importantes que o Rossi no seu final. Que ele conseguiu mandar ainda no nível do Rosberg, a gente via a classificação era muito próxima, em chuva ainda era um diferencial. Hoje o Rossi não está conseguindo se destacar em nada, isso é muito triste, né? Eu não esperava isso do Valentino Rossi, esperava que ele ainda conseguisse mostrar alguns espetáculos, e eu acho que espero pelo menos que esse ano ele consiga uma grande corrida para se despedir como um dos grandes pilotos de todos os tempos que ele é, né? E assim, é um piloto incrível, né? São 89 vitórias, são 199 pódios, acho que em 363 corridas, são números assim de um dos gigantes, né, do esporte. Ele é um imortal do esporte. Não se conta a história do automobilismo sem falar de Valentino Rossi. Mas chega um ponto que o corpo, né, como o Michael De Santa diz em GTA V, que suas pernas não aguentam mais correr, elas ficam paradas, elas cansam, né? E o corpo do Valentino Rossi já está dizendo já mais de uma temporada, para, já deu, você já tem uma história, você não precisa provar mais nada a ninguém, você já venceu, você já foi 7 vezes campeão, quem pode falar isso, né? Você voltou para Yamaha depois da capacitagem limpa do kart, venceu o Lorenzo várias vezes, então assim, não dá para falar tão mal assim do Valentino, nem tem seus problemas, não é a carreira que foi toda regular, mas foi uma carreira de momentos incríveis, né? O pentacampeonato de sequência é de um tamanho inacreditável, né? Então, assim, o Valentino Rossi, ele é gigante e foi um privilégio ter visto boa parte da carreira dele. Não vi o auge, não vi o momento que ele dominou a MotoGP de uma maneira incrível, mas já vi grandes corridas dele e foi muito legal ver ele brigando pelo título em 2015, por mais que tenha sido muito feio ele chutar o Mark Marques. Eu espero, assim, que ele consiga ter uma grande vida após aposentadoria, né? Teve gente que não ficou quieto, o próprio Schumacher ficou doido para voltar. Eu espero que ele consiga se achar bem depois da aposentadoria, tá? Obrigado, Valentino Rossi, por tudo que você fez, pelos telespectadores, pelos fãs de automobilismo, pela carreira brilhante que você teve na MotoGP. E que você tenha uma despedida digna. Tomara que você se reencontre um pouquinho nesse final e nos dê um pouco dos espetáculos que você tanto nos acostumou a ter. Parabéns, Valentino Rossi. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.